Escolhido, Deus mandou te lembrar de algo muito sério. Até que você faça esta única coisa, nenhuma porta vai se abrir. Não importa quanto você ore, não importa quantos vídeos veja, não importa o quanto deseje mudar. A obediência parcial ainda é desobediência. E o céu não vai liberar o próximo passo até você cumprir o que já foi revelado. Você sente que está perto, você vê as oportunidades passando, mas parece que tudo trava no último instante. E é porque há uma única ação que o céu está esperando de você. E enquanto você hesita, o tempo está correndo. Não é castigo, é alinhamento. Deus quer te levantar de forma firme, não frágil. Se isso falou com você, comente, eu vou obedecer. E assista até o fim, porque neste vídeo a revelação virá com clareza e a chave que estava travando tudo finalmente vai girar. Não estamos aqui por acaso. Nada neste momento foi deixado ao acaso pelo Senhor. Cada passo que demos até aqui, cada lágrima, cada oração silenciosa, cada clamor que fizemos no secreto, tudo isso nos conduziu para este exato instante. Deus, com sua sabedoria perfeita, orquestrou este encontro. Ainda que não tenhamos percebido os detalhes do caminho, Ele sempre esteve ali guiando com mãos invisíveis, preparando nosso coração para o que está por vir. Há um ponto em nossa caminhada em que a sede, por mais de Deus, se torna insuportável. Sentimos que os métodos de antes já não alimentam como antes, que os velhos hábitos espirituais já não carregam a mesma unção. Isso não é sinal de fracasso, é sinal de crescimento. Estamos diante de uma intersecção divina. Nossa fome espiritual finalmente encontrou a instrução celestial. O céu está derramando direção, mas só os que discernem o tempo conseguem perceber. Chegamos a um momento profético, um ponto de virada. Aquilo que funcionava na estação passada talvez já não seja mais suficiente. E não é porque falhamos, mas porque fomos chamados para subir mais alto. Deus está nos chamando para um novo nível de intimidade, de confiança, de entrega. Ele está rompendo com os padrões antigos porque deseja nos revelar algo novo. E para isso, precisamos deixar para trás o que nos era confortável e confiar que Ele sabe exatamente para onde está nos levando. Quando o Senhor diz que conhece os pensamentos que tem a nosso respeito, Ele não está apenas declarando boas intenções, Ele está revelando propósito. Os pensamentos dele não são de mal, são de paz. São caminhos que nos conduzem a um fim esperado. Mesmo quando esse caminho parece escuro, estamos caminhando dentro de um plano maior do que a nossa compreensão. E ainda assim somos parte ativa dele. Fomos escolhidos para este tempo, não por sermos os mais fortes ou os mais preparados, mas porque ele decidiu que seríamos nós. Neste tempo, não podemos permitir que a dúvida nos paralise. Se Deus nos trouxe até aqui, é porque há algo reservado exatamente para agora. O que está à nossa frente exige fé, mas também promete glória. Precisamos abraçar essa estação com confiança, sabendo que não caminhamos sozinhos. Ele está conosco. E se Ele está conosco, então não há motivo para temer. Estamos exatamente onde íamos estar. Quantas vezes já nos deparamos com portas fechadas e pensamos que falhamos, que Deus se esqueceu de nós ou que não éramos bons o suficiente. Mas a verdade que o Espírito nos revela com o tempo é que nem toda resistência é obra do inimigo. Há momentos em que é o próprio Deus quem fecha uma porta e não por desprezo, mas por amor. Ele nos conhece profundamente. Ele vê o que nós ainda não vemos e sabe exatamente o que pode nos ferir antes mesmo de acontecer. Os atrasos que enfrentamos, aquele silêncio que às vezes parece ensurdecedor, são, na verdade, um convite do céu, um chamado para irmos mais fundo. Enquanto esperamos respostas, Deus está trabalhando em nós. A espera se torna um campo de treinamento para nossa fé, nosso caráter e nossa visão. Ele nos tira da pressa porque sabe que há coisas que só são construídas no tempo, não nosso tempo, mas no dele, que é sempre perfeito. Muitos de nós já sentimos a dor de ver uma porta se fechar bem diante dos nossos olhos, uma oportunidade, um relacionamento, um plano. Mas ao olharmos com os olhos do Espírito, conseguimos enxergar que algumas portas estavam nos levando para lugares que não combinavam com o propósito que Deus estabeleceu. Ele não nos fecha portas para nos punir. Ele nos guarda de atalhos que pareciam promissores,
mas que, na verdade, nos desviariam do destino eterno. Existem portas que são sagradas demais para se abrirem antes da nossa transformação. Deus não desperdiça a glória. Ele espera até que estejamos prontos para honrar o que está do outro lado. Porque o que ele tem preparado exige maturidade, discernimento e santidade. E por mais que a gente deseje algo com força, ele sabe se aquele momento é seguro para nós. Misericórdia quando ele retém aquilo que ainda nos destruiria. Podemos descansar em Romanos 8:28. Porque todas as coisas, até mesmo as que doem, cooperam para o nosso bem. O que Deus está fazendo agora pode parecer confuso, mas no tempo certo tudo fará sentido. Ele está alinhando cada detalhe da nossa história com seu plano eterno. E mesmo que hoje a resposta seja um não ou um ainda não, podemos ter certeza. É proteção, é cuidado, é amor. Estamos sendo preparados para portas que jamais se fecharão. Há momentos em que nos encontramos diante de uma nova porta, com promessas maiores, sonhos mais altos e a sensação clara de que algo novo está por vir. Mas aí o céu nos confronta com uma verdade profunda. Aquela porta não responderá à versão antiga de nós mesmos. O que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Deus não quer apenas melhorar a nossa antiga versão. Ele quer nos tornar completamente novos. E isso exige rendição total, não ajustes superficiais. Não adianta tentarmos entrar em uma nova estação carregando velhas mentalidades. Não podemos levar pensamentos de escassez para um tempo de abundância. Não podemos querer um milagre novo enquanto alimentamos inseguranças antigas. A porta à nossa frente exige mais do que entusiasmo, exige transformação verdadeira. É o tipo de mudança que começa por dentro, no secreto, onde só Deus e nós sabemos o que ainda precisa ser quebrado, moldado e restaurado. Deus não quer apenas que sejamos pessoas mais disciplinadas ou mais organizadas. Ele quer que sejamos obedientes. Ele busca um coração rendido, sensível à sua voz e disposto a deixar tudo para seguir a vontade dele. A nova porta se abre para aqueles que se alinham ao céu, não para os que tentam manter o controle. Porque o que está do outro lado é tão sagrado, tão cheio de propósito, que só uma nova criatura pode suportar o peso da promessa sem se perder no meio do caminho. A transformação que Deus nos chama a viver não é cosmética, é estrutural, não é sobre parecer mudado, é sobre ser outro em essência. É quando o orgulho dá lugar à humildade, quando a autossuficiência é trocada por dependência, quando o meu jeito cede espaço ao teu caminho, Senhor. E isso dói sim, mas essa dor é o preço da maturidade. E a maturidade nos prepara para permanecer, não apenas para conquistar. Como está escrito em 2 Coríntios 5:17, em Cristo somos feitos nova criatura e nova criatura vive em novidade de vida. As coisas velhas passam, a identidade antiga, as feridas, os medos, tudo isso perde poder quando decidimos nascer de novo em Deus. E é assim que acessamos a próxima porta, não como quem tenta consertar o passado, mas como quem foi recriado para o futuro que Deus desenhou. Começamos a entender melhor a jornada quando percebemos que as portas espirituais não são apenas oportunidades, são transições divinamente marcadas. Cada porta que Deus coloca diante de nós representa uma passagem entre fases da nossa vida. Não se trata apenas de algo novo, mas de uma mudança profunda no nosso propósito, na nossa identidade e no nosso relacionamento com Ele. O céu não desperdiça movimento e cada porta tem um tempo exato para se abrir. Nem toda porta foi feita para ser atravessada por qualquer pessoa. Algumas são específicas demais, sagradas demais, estratégicas demais para serem acessadas por quem ainda não foi preparado. Isso não é exclusão, é proteção e ordem espiritual. Deus não entrega chaves a quem ainda não aprendeu a cuidar das pequenas responsabilidades. Ele observa nosso coração, nossa fidelidade, nossa disposição de obedecer no pouco antes de liberar o muito. O Senhor não coloca essas portas em nossa frente por acaso. Elas são posicionadas com precisão divina. Às vezes sentimos que chegamos tarde demais ou cedo demais, mas Deus não trabalha com o nosso relógio. Ele opera no tempo perfeito dele. A porta certa no tempo errado ainda é fechada. Por isso, precisamos confiar mesmo quando ainda não vemos movimento.
Porque o mesmo Deus que abre também é aquele que fecha. E se ele fecha, é porque ainda não é a hora ou ainda não somos a versão certa. Cada porta carrega uma missão. Há um chamado específico nos esperando do outro lado, mas esse chamado exige preparo. A porta que está diante de nós não é só um acesso, é uma tarefa espiritual. E para cumprir essa tarefa, precisamos estar alinhados com o céu. Deus está menos interessado em nos promover e mais interessado em nos transformar, porque só a transformação nos capacita a cumprir o que Ele colocou em nossas mãos com integridade e unção. Como diz em Apocalipse 3:7, Ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Isso nos dá descanso, porque sabemos que quando for o tempo, nada e ninguém poderá impedir o que o céu já autorizou. E se ainda não se abriu, então é porque há algo maior sendo ajustado dentro de nós. Podemos confiar com paz no coração que cada porta tem sua hora e essa hora está sendo alinhada com o céu. Há um tipo de liberdade que começa com os pés, mas precisa alcançar a mente e o coração. Israel saiu do Egito. Sim, Deus os libertou com mão poderosa, abriu o mar, derrotou Faraó, mas mesmo do lado de fora, muitos ainda viviam como se estivessem lá dentro. As correntes que os prendiam já não estavam mais em seus corpos, mas ainda apertavam seus pensamentos. E é aí que começamos a entender que a maior libertação não é sair de um lugar, mas permitir que Deus mude quem somos por dentro. A geração que deixou o Egito foi marcada por milagres, mas também por incredulidade. Viram o impossível acontecer, mas não deixaram o passado para trás. Toda vez que vinham as dificuldades, queriam voltar. Tinham saudade do Egito, da rotina, da comida, mesmo sabendo que aquilo era escravidão. Eles não estavam prontos para Canaã, porque Canaã não era apenas um lugar geográfico, era um lugar espiritual, um território de promessa que exige confiança e maturidade. Deus, em sua sabedoria e paciência, não os apressou. Ele esperou o tempo necessário para que uma nova geração se levantasse. Uma geração que não tivesse os pés no deserto e a mente no cativeiro. Uma geração capaz de crer, de obedecer, de atravessar o Jordão com fé e não com medo. O deserto, então, não foi castigo, foi escola. Foi o lugar onde Deus tratou o interior de um povo que precisava mais do que terra, precisava de identidade. É importante entendermos que a porta para Canaã não atrasou. Ela sempre esteve lá. O que demorou foi o preparo do povo. E isso é algo que traz temor e esperança ao mesmo tempo. Porque muitas vezes culpamos as circunstâncias quando na verdade é o céu esperando por uma transformação que ainda não permitimos. Deus é fiel. Ele cumpre promessas, mas Ele nunca nos entregará algo que possa nos afastar dele. Ele ama demais para isso. Como Jesus disse em João 8:36, é o Filho quem nos liberta e essa liberdade é verdadeira. Não é liberdade parcial, não é liberdade de aparência, é uma libertação completa que nos tira do Egito e arranca o Egito de dentro de nós. Só então conseguimos entrar na terra prometida com o coração alinhado ao propósito. Porque Canaã não é apenas um destino, é o lugar onde os filhos livres habitam e é para lá que estamos sendo conduzidos. Deus está realizando uma transformação profunda em nós, moldando-nos para suportar as promessas e a novas versões de nós mesmos. Essa metamorfose exige entrega, coragem e maturidade, pois o interior precisa estar alinhado com o que Deus deseja depositar. Ele não mascara nossa antiga natureza, mas nos convida a morrer para o passado, para que possamos viver a plenitude do que Ele sonhou. Essa mudança não é superficial, ela começa na alma, é estrutural e exige renovação diária. A verdadeira liberdade vem quando nos desfazemos das máscaras, das dores e dos medos, e nos entregamos ao Espírito Santo, que nos transforma de dentro para fora. Essa é a jornada que nos prepara para abrir portas sagradas e cumprir o propósito divino, vivendo com integridade, humildade e confiança. Este é o momento de entregar tudo nas mãos de Deus. Não deixe que o medo ou a dúvida impeçam sua transformação. Prepare-se para viver a nova estação que Deus tem reservado para você. A hora de abrir a porta do seu propósito chegou. Seja fiel, seja radical na sua entrega e testemunhe a obra que só Ele pode fazer em você.